Olá, hoje eu vim falar de 5 abusos ou ilegalidades mais comuns nos contratos bancários. Os contratos bancários, eles são aqueles firmados entre as instituições financeiras e os consumidores, como empréstimos, financiamentos, cartões de crédito, cheque especial, entre outros. Esses contratos, eles são considerados contratos de adesão, ou seja, as cláusulas são pré-estabelecidas pelo banco e não podem ser negociadas pelo consumidor. Por isso, é muito comum que esses contratos eles contenham abusos ou ilegalidades que prejudiquem o consumidor e violam os seus direitos. Nesse vídeo, então, eu vou apresentar 5 abusos ou ilegalidades mais comuns nesses contratos e como se defender deles. Taxas excessivas. As taxas excessivas são os valores cobrados pelos bancos pela prestação de serviços financeiros. E elas devem ser informadas previamente ao consumidor e devem estar de acordo com as normas do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional. No entanto, muitas vezes os bancos cobram taxas excessivas ou não previstas no contrato, como taxa de administração, taxa de avaliação do bem, taxa de abertura de crédito, taxa de cadastro, entre outras. Essas taxas elas podem ser consideradas abusivas ou ilegais se não forem justificadas pelo serviço prestado ou se forem superiores aos limites estabelecidos pelas autoridades competentes. O segundo tópico é juros abusivos. Os juros, eles são os valores cobrados pelos bancos pelo uso do dinheiro emprestado ou financiado. Eles devem ser informados previamente ao consumidor e devem estar de acordo com as normas do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional. No entanto, muitas vezes os bancos cobram juros abusivos ou não previstos no contrato, como juros remuneratórios, juros moratórios, juros de mora, multa contratual, entre outros. Esses juros, eles podem ser considerados abusivos ou ilegais se não forem justificados pelo risco da operação ou se forem superiores aos limites estabelecidos pelas autoridades competentes. Terceiro, capitalização de juros. A capitalização de juros ela é a prática de cobrar juros sobre juros, ou seja, os juros eles não pagos em um período, eles são incorporados ao saldo devedor e passam a gerar novos juros no período seguinte. Essa prática ela é proibida pelo Código Civil, salvo se houver expressa previsão contratual e autorização legal. No entanto, muitas vezes os bancos eles realizam a capitalização de juros sem o consentimento do consumidor, ou ainda sem a observância das normas legais. A capitalização de juros ela pode ser considerada abusiva ou ilegal se não houver cláusula contratual clara e específica sobre o assunto, ou se não houver lei que a permita para o tipo de contrato bancário em questão. O quarto é a cobrança indevida de tarifas. As tarifas elas são os valores cobrados pelos bancos pela utilização dos serviços bancários, como saques, transferências, extratos, entre outros. Elas devem ser informadas previamente ao consumidor e devem estar de acordo com as normas do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional. No entanto, muitas vezes os bancos cobram tarifas indevidas ou não previstas no contrato, como tarifa de manutenção de conta, tarifa de renovação de cadastro, tarifa de emissão de boleto, entre outros. Essas tarifas elas podem ser consideradas abusivas ou ilegais se não forem justificadas pelo serviço prestado ou se forem superiores aos limites estabelecidos pelas autoridades competentes. O quinto são os encargos moratórios. Os encargos moratórios eles são os valores cobrados pelos bancos em caso de atraso ou inadimplência do consumidor. Eles devem ser informados previamente ao consumidor e devem estar de acordo com as normas do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor. No entanto, muitas vezes os bancos eles cobram esses encargos moratórios excessivos ou não previstos no contrato, como comissão de permanência, correção monetária, honorários advocatícios, entre outros. Esses encargos eles podem ser considerados abusivos ou ilegais, se não forem então justificados pelo prejuízo causado pelo atraso ou se forem superiores aos limites estabelecidos pelas normas legais. E como então se defender dos abusos ou ilegalidades nos contratos bancários?
Se você identificar algum desses abusos ou ilegalidades no seu contrato, você pode buscar a revisão das cláusulas contratuais através de uma ação judicial. O objetivo da ação é restaurar o equilíbrio entre as partes, tendo em vista a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e os precedentes vinculantes do STJ. Para isso, você deve procurar um advogado especializado em direito bancário e apresentar o seu contrato e os comprovantes dos pagamentos realizados. O advogado irá analisar o seu caso e verificar quais são as possibilidades de revisão do contrato. A revisão do contrato, ela pode resultar na redução da dívida, na devolução dos valores pagos, na exclusão dos encargos abusivos ou ilegais, na modificação das condições de pagamento, entre outros benefícios. Não deixe, então, de defender os seus direitos e lutar contra os abusos ou ilegalidades nos contratos bancários. Sempre conte com a ajuda de um profissional.